No sexto vídeo sobre manejo de fogo, eu começo a indagar e avaliar se é possível e se faz sentido fazer manejo de fogo no cerrado. Então agora, depois que a gente falou desses exemplos, né, em outros lugares do mundo, vem a pergunta se faz sentido fazer manejo de fogo no cerrado. Então eu já mostrei esse gráfico aqui antes, em que quando a gente tem a ausência de fogo, né, o fogo off, o fogo desligado, a gente tem acúmulo de biomassa, esse acúmulo é maior quanto maior for a precipitação das áreas, e a gente vê que a precipitação do cerrado é bastante alta em relação a outras savanas do mundo. Então, toda vez que a gente tenta evitar o fogo no cerrado, a gente pode sim estar causando acúmulo de biomassa e, portanto, maior probabilidade de propagação de incêndios. A gente tem muitos incêndios, né? Então, a gente tem incêndios muito frequentes no final da estação seca, de agosto a outubro. Aqui tem um gráfico das estatísticas mensais de incêndio no estado de Tocantins, entre 98 e 2013. A gente poderia pegar qualquer outro estado do Cerrado, qualquer outro ano, qualquer outro período, e a gente veria exatamente esse padrão, que a gente tem uma quantidade maior de área queimada durante o período de agosto a outubro, e a área máxima queimada dentro de cada queima também tende a ser maior, ou seja, os incêndios são mais frequentes e atingem áreas maiores nesse período de final de estação seca. Então, os incêndios no final da estação seca são mais intensos, eles atingem áreas maiores, e isso é muito preocupante porque eles atingem inclusive áreas que não deveriam queimar e que naturalmente não queimariam, e portanto não são evolutivamente adaptadas ao fogo. Então, isso aqui é uma foto, eu já mostrei essa planta branquinha que está na frente dessa foto, né, na perspectiva dessa foto, totalmente florida. Então isso é uma Barbacene, uma Veloziácea, que floresceu em massa depois do incêndio de 2017 na Chapada dos Veadeiros, numa área de campo que provavelmente se recuperou muito rápido depois desse incêndio. Exatamente no meio desse slide a gente tem as fotos, as árvores de uma mata de galeria totalmente consumidas pelo fogo. Tá? O que acontece nessas áreas é que a gente tem uma mortalidade de árvores extremamente alta. Em algumas das matas de galeria que foram incendiadas em 2017 na Chapada dos Veadeiros, a gente teve mortalidade de árvores adultas de mais de 80%. Então, os incêndios eles têm características e efeitos distintos em vegetações distintas do cerrado. Então, quando você tem uma área muito extensa que queima toda de uma vez só em poucos dias ou semanas, a gente está atingindo diferentes tipos de vegetação do cerrado. E para alguns deles, para as florestas de galeria, para as florestas ciliares, as matas ciliares, os efeitos vão ser muito danosos. A próxima pergunta importante é se pode fazer manejo de fogo no cerrado, né? Será que isso é legalmente possível? Sim, isso é legalmente possível, está previsto na Lei da Vegetação Nativa, que é o novo Código Florestal de 2012. Tem um capítulo sobre isso, o artigo 38 fala especificamente que o uso de fogo é possível, ou seja, que ele é proibido em toda e qualquer vegetação, exceto nas seguintes situações, e uma delas é o emprego de queima controlada em unidades de conservação, conforme plano de manejo, etc., considerando características ecológicas evolutivamente ligadas à ocorrência de fogo. Tá? Então, isso abriu a possibilidade para a gente fazer manejo de fogo em áreas protegidas no Brasil. Então, existe um programa de manejo integrado do fogo no Cerrado, que está baseado no uso de queimas prescritas em épocas e locais escolhidos, com a ideia principal de fragmentar e reduzir o combustível, então reduzir a ocorrência de áreas muito extensas com combustível acumulado, de forma que, se houver um incêndio, ele não vai se propagar pela paisagem como um todo. Os objetivos principais a partir disso são, né, os resultados principais esperados a partir disso é redução da extensão de incêndios no final da estação seca,
mudança das épocas de queima, né, das principais ocorrências de fogo, e a proteção de vegetações nativas. Então, vegetações sensíveis ao fogo. Então, aquelas vegetações que naturalmente não queimariam e que não evoluíram com o fogo, especialmente as matas de galeria e as matas ciliares. Isso é uma novidade no Brasil, então o Programa de Manejo Integrado do Fogo no Brasil começou em 2014, é muito recente. Obviamente, há diversas questões, diversas lacunas de conhecimento, então a ideia é que isso seja feito de forma adaptativa, em que você planeja, implementa, monitora, avalia o que você fez, planeja de novo, implementa novamente e por aí vai. E com isso você vai melhorando o seu conhecimento e a sua forma de aplicação dos conceitos. Então, aqui a gente tem algumas imagens de como foi feito o planejamento e a implementação das primeiras ações de manejo integrado do fogo no Cerrado em 2014. Então, esse aqui é o Parque Estadual do Jalapão, os limites do parque estão em amarelo, e nesse mapa a gente vê as cicatrizes de queima dos anos anteriores, nesse caso, anos de 2012, as queimas estão em laranja no mapa, e 2013, essas áreas em vinho no mapa são as áreas que queimaram em 2013 no Parque Estadual do Jalapão. A partir disso, se pode começar a fazer um planejamento. Então, áreas que estão há mais tempo sem queimar podem ser prioritárias para se fazer queimas prescritas ou para se pensar que tem um alto risco de incêndios. Os cursos d'água também são importantes e também estão presentes nesse mapa, exatamente porque é perto deles que estão as vegetações mais sensíveis ao fogo no cerrado, que são as matas de galeria e as matas ciliares. Para a implementação dessas queimas, uma parte importante é saber como está o combustível nas áreas que precisam ser manejadas. Então, de novo, aqui uma imagem do Parque Estadual do Jalapão com o mapa de combustível, que a gente chama, em que as áreas mais vermelhas são essas em que tem uma quantidade maior de combustível seco, ou seja, capim seco acumulado e, portanto, com maior risco de incêndio. A parte interessante desses mapas é que eles são feitos usando imagens de satélite de Landsat e podem ser salvos e usados em um aplicativo que chama Avenza em smartphones do campo. Então, a brigada de incêndios pode, usando esse mapa no celular, saber onde eles estão, né, com a localização do celular, e saber como está o combustível naquela região. Isso ajuda muito a tomar decisões em campo. Então, uma vez decidido onde se deve queimar, é importante ver como, né, quando e como se vai fazer isso. Então, aqui nessa foto a gente vê um brigadista com um pinga-fogo, que é a forma com que as queimas prescritas são iniciadas no cerrado, na maioria das vezes. E aí tem várias técnicas de queima, a favor do vento, contra o vento, em linha, em pontos, etc. Isso vai depender, bom, das condições em campo, da região como um todo, dos objetivos do manejo também. Nessa imagem aqui a gente vê uma área de campo recém-queimada na borda de uma mata de galeria. E a ideia é exatamente proteger essa vegetação sensível, essa mata de galeria. Então, a queima foi feita de forma a que o fogo se propagasse pelo campo e causasse uma fragmentação do combustível. Então, caso venha um incêndio de uma outra região, o fogo vai parar nessa área que foi recentemente queimada, de forma a não atingir a mata de galeria, então de forma a proteger essa vegetação, que é muito sensível a qualquer tipo de fogo ou especialmente ao incêndio. O monitoramento e a avaliação são, como eu falei antes, etapas importantíssimas de qualquer ação de manejo e são importantes também para as ações de manejo integrado do fogo no cerrado. Então, aqui tem uma área recentemente queimada há 20 dias no Parque Estadual do Jalapão e é importante que se volte à área, se entenda o que aconteceu. Por exemplo, dá para ver que algumas copas de árvores foram atingidas pela queima, outras não. Então, se o objetivo era não atingir nenhuma copa de árvore, esse objetivo não foi atingido nessa queima, ou se era atingir, ou se isso não importava muito, a gente precisa ter essas informações em campo, porque isso é muito variável. É importante para sempre avaliar o processo e fazer os novos planejamentos.